Agora vamos fazer o exercício 3. Esse exercício ele pede a construção de algumas funções, então vamos fazer a leitura. Custo fixo de uma empresa é de 500 UM, U.M, unidades monetárias, só para não ficar carregando qualquer valor em alguma moeda, tá? Mas é um dinheiro qualquer. Se o custo fixo é 500 unidades monetárias e o custo variável meio x ao quadrado menos 20x, eu consigo montar a função custo total. Além disso, foi dada a função demanda, que é o preço. O preço foi dado pela expressão menos meio x mais 40. Então veja que o preço varia aqui, de acordo com essa regrinha. E aí pede-se para determinar no item A as funções receita, função custo total e a função lucro total. Vamos começar pela função custo total. A gente constrói a função custo total fazendo a soma do custo variável mais o custo fixo. Então, a função custo total, CT de x aqui, vamos chamar assim, que é o custo variável mais o custo fixo, eu faço pegando a expressão que me representa o custo variável mais o custo fixo. Certo? Então, a função custo total, ela funciona dessa maneira. A soma do custo variável mais a soma do custo fixo. Opa, apaguei mais do que devia aqui. Deixa eu só voltar a algumas ações. Aí sim. Então, custo total, meio x quadrado menos 20x mais 500. Vamos à função receita. Lembrando que a função receita é a função demanda vezes a quantidade. Então é assim que eu calculo a função receita. R de x é igual a P vezes x, onde P é uma função demanda, que representa o preço do produto. Então eu arrecado, tudo que eu arrecado depende do meu preço e a quantidade demandada. Então aqui no caso a função demanda é menos meio x mais 40. Então troca e coloca no lugar do P. Mas como eu vou multiplicar tudo isso, que é a função P, isso tudo aqui é a função P apenas, tá vendo? Tudo isso eu vou multiplicar por x, então eu coloco um parênteses, que eu vou ter que aplicar a distributiva aqui. Esse vezes esse, e esse vezes esse. Então a minha função receita aqui nesse caso vai dar menos meio x vezes x vai dar menos meio x ao quadrado, mais 40 vezes x, que é 40x. Certo? Então essa é a minha função receita. E agora vamos à função lucro total, que é a diferença entre a receita e o custo. Então, fazendo o cálculo aqui, a diferença desses valores, receita menos custo, nós obtemos o seguinte. Função lucro é igual receita
menos custo, onde o C aqui é o custo total. Tá? Fazendo as substituições, eu fico que o lucro é igual à função receita, que ali no caso deu menos meio x ao quadrado, mais 40x, menos toda a função custo. Como ela tem 3 termos, eu vou colocar um parênteses, e aí fica menos meio x ao quadrado, menos 20x, mais 500. Então, eu vou subtrair toda esta expressão aqui. Continuando aqui ao lado, então fica um menos meio x ao quadrado mais 40x, menos meio x ao quadrado, menos 20x vai dar mais 20x, menos mais 500 dá menos 500. Agrupando agora os termos semelhantes. Então veja que eu tenho menos meio x aqui, com menos meio x aqui. Menos meia quantidade com menos meio. Lembra lá que meio é a mesma coisa que 0,5. Então se você deve 0,5 e deve também outro 0,5, você deve ao todo uma quantidade. Então não vai fazer anulação desse cara, hein? Os dois são negativos. Então menos meio com menos meio vai dar menos 1x quadrado. Eu vou só colocar menos x quadrado. 40x mais 20x dá mais 60 quantidades de x, menos 500. Essa é a minha função lucro. Esse é o item A. E aí, depois ele pede o preço que deve ser cobrado, perdão, o intervalo onde o lucro total é positivo. Bom, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha função lucro e, por exemplo, desenhar o gráfico dele. Desenhando o gráfico, eu consigo visualizar essas informações. Então vamos pegar a função lucro e vamos utilizar o GeoGebra para fazer o gráfico. Menos x ao quadrado mais 60x menos 500. Menos x ao quadrado mais 60x menos 500. Parece que ela não está aqui, mas está sim. Só a gente diminuir a função que a gente visualiza ela. Tá? Então veja que eu tenho essa função aqui. Se eu quiser mudar a minha escala, 1/100, por exemplo. Não sei porque que foi para mais do que 100 mil lá, mas vamos lá. Agora vamos para 100, sim. Fica uma escala um pouco melhor aqui para a gente considerar.
Então veja que para observar a quantidade que está nesse eixo e o lucro nesse eixo aqui, eu tenho essas informações. E aí, ele pergunta, qual é a região onde o lucro é positivo? Então veja, o lucro está nesse eixo. O zero está para cá, os positivos estão aqui. Então, eu tenho que olhar a função onde está o intervalo que eu tenho valores que representam lucro positivo. Então, aqui nesse ponto, olha, são as raízes, este e este, portanto, são os pontos de nivelamento. O que significam mesmo eles? São os valores de x, ou as quantidades que me levam a um equilíbrio, a um custo igual à receita, que consequentemente significa lucro igual a zero. Depois do valor de lucro igual a zero, quando x é 10, observem que eu tenho quaisquer outros valores aqui nesta região. E particularmente se eu pegar qualquer ponto adicional aqui, por exemplo este daqui, me resulta no ponto 20 e 300, ou seja, 20 tem lucro e 300, lucro positivo. Se eu pegar qualquer ponto também à frente, vai dar lucro positivo até chegar no ponto 50, zero, novamente. Então, para ter lucro positivo, basta olhar essa parábola aqui onde ela está com a concavidade acima do eixo horizontal. Dessa forma, eu posso responder que o lucro positivo se encontra nos valores de x entre 10 e 50. Então aqui, o intervalo total, o intervalo onde o lucro total é positivo, eu posso responder da seguinte maneira. Eu vou escrever aqui, no item B, que esse intervalo L lucro positivo implica no seguinte intervalo, entre 10 e 50. Eu escolho valores de x entre 10 e 50, vou, consequentemente, encontrar lucro positivo. E o lucro negativo, e o preço que deve ser o lucro negativo, antes de fazer o item C, só para a gente visualizar aqui, ó, seria antes do 10, tá vendo aqui o lucro negativo, e depois do 50. São esses as duas regiões que o lucro é negativo. Considerando agora o item C, o preço que deve ser cobrado para maximizar o lucro. Bom, veja que eu quero preço, ou seja, então a função preço é essa função demanda aqui, ó, preço igual a menos meio x mais 40. Eu tenho que colocar aqui um valor de x, uma quantidade que me dê o maior preço possível. Mas para saber o maior preço possível, eu tenho que ir lá ver qual é o x que maximiza o meu lucro, qual que me leva ao lucro máximo. Então observe aqui, novamente, na minha função lucro. Se eu observar este ponto aqui, ó, é o meu lucro máximo, chamado extremo ou vértice. Então, o meu lucro máximo sendo 400, foi encontrado a partir de qual quantidade negociada, de qual quantidade vendida? 30. Se eu sei a quantidade vendida que me leva ao lucro máximo, com esta quantidade de x igual a 30, eu consigo encontrar o preço que foi praticado nesse lucro máximo. Então, voltando lá na minha função, agora função demanda menos meio x mais 40, eu venho aqui para a função P
quando x vale 30, eu sei que é menos meio x, menos meio vezes 30, mais 40. Veja que eu substituí no lugar do x o 30. Menos meio vezes 30, ou ainda 30 dividido por 2, dá 15. Com esse sinal, fica menos 15. Então, menos meio vezes 30 dá menos 15, mais 40. Resulta no preço de 25. Ou seja, 25 é o preço que é cobrado ou que é praticado quando eu vendo 30 unidades, que me dá o lucro máximo.